Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida, no lar, na casa de cada um de vocês. Meus amados irmãos, passando aqui para agradecer a Deus, né? E também agradecer a todos vocês que têm contribuído, que têm nos ajudado nesta caminhada, gente, que não é fácil, né? Mas que Deus possa dar em dobro a cada um de vocês, meus amados irmãos. E eu gostaria que você pegasse um copo com água, colocasse aí do seu lado, amém? Use a sua fé, amém, gente? Use a sua fé. E eu gostaria que você assistisse até o fim, né? Sei que você não tem tempo, mas você pode salvar o vídeo e na hora que você tiver uma horazinha mais, né, que possa, na hora do descanso, alguma coisa, você pode refletir e pegar a sua Bíblia também, né, que é muito importante, né? Quando você ouvir uma palavra, você refletir, você tem que acompanhar na Bíblia para saber se o pastor está pregando, está na palavra de Deus, amém, gente? Porque o que nós temos que guardar é essa palavra. É a palavra de Deus que nós temos que guardar em nosso coração. Então o homem de Deus está te ensinando, então você analise as palavras que o homem de Deus está pregando e guarda o que está aqui, na palavra de Deus no seu coração. Guarda o que está na Bíblia no seu coração. Não é o que o pastor está falando, é o que está aqui, O que está aqui, você guarda no seu coração. Amém, gente? Então, a palavra de hoje, né, está aqui nos livros de Lucas, capítulo 11, de Lucas 11, versículo 14 em diante. Lucas 11, versículo 14 em diante. A cura de um endemoniado, mudo e a blasfema dos fariseus, Jesus se defende. Gente, é muito forte. Sempre tem uma pessoa para querer atrapalhar. Não é assim? Sempre tem. Sempre tem uma pessoa para blasfemar. Isso pode estar dentro de casa, pode estar nos seus amigos, nas suas amigas, né? Porque tem muitos que entram com um título: homem, deixa de ser besta, esse negócio de crente. É assim? Tem uns que faz assim. Tem outros que é o marido, né, que se levanta, né? Se levanta de uma forma que a mulher muitas vezes fica presa, não pode receber, não pode se batizar, não pode ouvir a palavra de Deus, porque tem muito marido que ele está cego pela incredulidade, né? A incredulidade tem cegado muitas pessoas, a incredulidade. Então está lá nas cartas de Coríntios, se eu não me engano, né? Está nas cartas de Coríntios, nós vamos ler aí Lucas 11, versículo 14, mas é só um versículo aqui nas cartas de Coríntios, né? Para que você possa entender 1 Coríntios, deixa eu ver se é, 1 Coríntios, capítulo, deixa eu ver, 1 Coríntios 3, deixa eu ver se é 3, deixa eu ver se é 3 ou é 4, deixa eu ver, não é 4, não. É 3, 4, não é 4, é 2, 4. Vamos lá se é 2 Coríntios, para que você possa entender. Muitas vezes, né, o marido tem impedido, a mulher também, muitas vezes tem impedido o homem também de servir a Deus, com ciúmes bestas, né? Com ciúmes. Tem muita mulher ciumenta, né? Então aqui no 4, olha, 2 Coríntios 4. Presta atenção. Nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Presta atenção. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Presta atenção. Por que o diabo ele tem colocado no coração das pessoas essa cegueira? E ele diz aqui, para que lhes não resplandeça a luz do evangélico, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século se chama Satanás. Ele tem
ele tem endurecido o coração de muito homem, de muita mulher. Ele tem tirado, a frequência, da pessoa. A pessoa quer resplandecer, a pessoa quer ser abençoada, a pessoa quer ser curada, a pessoa quer ser liberta, a pessoa quer ser restaurada. Até liga para o pastor, o que é que eu faço? Meu marido é muito incrédulo, meu marido não aceita, minha mulher não aceita. Eu quero dar um conselho para você. Você mulher, você homem, que tem um obstáculo dentro da sua casa. Olhe para a Bíblia, confia na Bíblia e obedeça o que está na Bíblia. Meu marido não deixa, não tem problema, continue com a sua fé. Amanhã pertence a Deus, mas quem sabe o amanhã, Ele mesmo está te incomodando para ir chegar cedo na igreja. Vamos, mulher, está atrasado, mulher. É pela sua comunhão, é pela sua fé com Deus, é a sua obediência à palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, bote em prática, viva, acredita no que está na Bíblia. Porque essas palavras aqui, elas são fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Tudo que está escrito vai se cumprir. Então, voltando para o Lucas 11, 14, sempre tem uma pessoa para atrapalhar, como eu comecei aqui no título, mas observe, de outra feita estava Jesus, expelindo um demônio, que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Diga glória a Deus. Você entende, amado? Você entende? A comunhão com a palavra. O diabo sabe que quando você tem uma comunhão com a Bíblia, o diabo sabe que ele não consegue ficar perto de você. Quando você tem uma aliança com a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, o diabo não consegue derrubar você. Porque ele sabe que os ungidos de Deus, ele não pode tocar. O diabo não pode tocar nos ungidos de Deus. Pastor, tem tanto crente que está manifestado pelo diabo. Preste atenção. Eu estou falando dos servos de Deus. Existem os crentes e existem os servos de Deus. Eu estou falando das servas, dos servos de Deus. Pessoas que servem a Deus. Pessoas que é guiada pelo Espírito Santo. Não é guiada por si mesmo. Eu já vi muitas pessoas cair da graça. Eu já vi muitas pessoas. Pessoas que não é da minha igreja. E já vi muitas pessoas de Deus tocar no coração dele. E ele trazer o dízimo para a minha igreja. E passa um tempo, 2 tempos e é abençoado. E depois, o pastor dela sabe. Aí vai para cima dela com força ou para cima dele, e ele passa a não fazer mais a vontade de Deus, mas faz a vontade do pastor. Então a pessoa tira a direção de Deus para ir para a direção do homem. Não, se Deus tocou no seu coração para ajudar uma obra, não importa qual é o título da igreja, mas o Espírito Santo tocou no teu coração para ajudar uma obra, mantém firme. Porque é através daí que o Espírito Santo vai interceder e você vai crescer. Sei que vai vir levanto para atrapalhar você, vai vir pessoas para dizer, rapaz, tu tem tua igreja, por que fica dando dízimo de outra igreja? Você entende agora? Não, porque você não pode fazer a direção do homem, você tem que fazer a direção de Deus. Andar na direção de Deus, do Espírito Santo. Então muitos foram abençoados, pessoas que estavam comigo, quando passou a dar o dízimo, começou a prosperar, começou a crescer, começou a desenvolver, e depois Satanás entrou no meio, e essa pessoa hoje não tem mais nada, essa pessoa hoje está destruída, eu conheço, essa pessoa está destruído lar, destruído família, eu conheço essa pessoa, trabalhou comigo e prosperava. As vendas eram uma benção, era venda para todo mundo e o povo pedindo. Deixou Satanás entrar e não devolveu mais o que é a fidelidade de Deus.
Então veio um vendaval, o diabo, o Deus desse século veio e derrubou até a fé. Até a fé o diabo derrubou. Então, gente, essa é a direção de Deus e a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás eu vou colocar abaixo no vídeo, né? Quando eu terminar de pregar, eu vou botar aqui para você ler a estratégia de Satanás. Eu vou pregar a palavra, depois eu vou filmar a estratégia para você entender como é que o diabo trabalha. Então aqui versículo 15 diz, mas alguns dentro deles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Você entende agora? Dizendo que o próprio Jesus, olha a mente daqueles pastores, olha a mente daqueles sacerdotes, daqueles escribas, daqueles anciões, olha a mente deles. Qual era a mente desses anciões? Qual era a mente desses escribas? Ele está expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. O Beelzebul é o maioral dos demônios. Presta atenção. O próprio ser humano, com o Filho de Deus, junto do lado, caminhando com o Filho de Deus, e dizendo que estava expelindo demônio por poder de Beelzebul. Você entende agora? E outros tentando o pedir ele um sinal do céu. Uns estavam dizendo que ele estava expelindo pelo demônio, Beelzebul, outros pedindo um sinal do céu, e sabendo ele que se lhes passava pelo espírito, aí ó, espírito com E minúsculo é espírito imundo. Espírito, o nome espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, e com E minúsculo é o espírito maligno. Presta atenção, você tem que ver essa passagem aí para saber, porque tem muita gente que diz, o Espírito falou comigo, mas não vê qual é o Espírito que está falando com você. E aqui está falando do Espírito mau. Ó, o Espírito disse-lhes, todo reino dividido entre si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Então como é que Satanás ia reinar, brigar, destruir o seu próprio reino? Não tinha nem lógica, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Como é que se ele veio para essa função, matar, roubar e destruir, por que ele ia expelir os demônios? Por que ele ia expulsar os próprios filhos dele? Não é assim? Então foi assim que Jesus falou. No versículo 18 ele diz, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ponto de interrogação. Isto porque diziam que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ponto. Versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Ponto de interrogação. Por isso ele mesmo serão os vossos juízes. Então, ele não podia ser o juiz deles mesmo. Entendeu agora como é que Satanás trabalha? O diabo usa as pessoas para trabalhar assim dessa forma. Por isso a importância de você se apegar à Bíblia, a importância de você obedecer a palavra de Deus. Dá para você ler e ver o que é certo e o que é errado. Examine, porque se você não examina, aí você vê o Espírito falando na palavra, aí você não examina qual é o Espírito, aí você sai, opa, o Espírito Santo falou comigo. Presta atenção, Espírito Santo E maiúsculo, minúsculo é espírito maligno, espírito da carne, entende? Então no versículo 20, se porém eu expulso os demônios pelo poder, de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você entende agora a importância de você servir a Deus? A importância.
Porque quando você, homem de Deus, mulher de Deus, expulsa um demônio de uma criatura, é porque o reino de Deus está em você. Se você não expulsa, então o reino de Deus não está em você. É aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, muitos trabalhos que eu vejo têm medo do diabo. Tem muitas igrejas que não faz oração forte, não faz oração de expulsar, oração de libertar, porque tem medo dos demônios, tem medo da manifestação. Então o povo fica preso na igreja, o povo está preso na igreja, mas não pode, não vê fruto, não vê nada, fica ali calmo, quieto, calado, então não vê o avivamento. Então nós temos que ter esse avivamento, a libertação, tem que libertar, para poder o povo receber vida e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, está aí a mensagem no 25, no 21, quer dizer, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficará em segurança todos os seus bens, não é assim? Quando um valente guarda a sua casa, seus bens ficam todo bem guardado, porque é um valente que está ali, é um guerreiro que está ali. Mas observa, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence e o tira-lhes a armadura em que confiava e lhes desvide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu agora? Olha a palavra que Deus está dizendo. Olha a palavra que está escrito. Olha o que Deus está falando através da sua palavra. Deus está revelando na sua palavra o que nós deveremos fazer, o que nós deveremos viver. Deus revela sobre a sua palavra. Agora falta você ter uma vida, uma direção com Deus. Se Deus tocou no teu coração de ajudar outros trabalhos, ou trabalhe com amor, não tenha medo de você não crescer, porque a direção é a direção do Espírito Santo, não é a sua direção. Às vezes você quer crescer, às vezes você quer ter uma casa, uma família liberta, mas aí vê a manifestação de um homem de Deus pedindo oferta, aí você diz, não, mas eu já estou dando na minha igreja já estou dando na minha igreja, não posso ajudar outra igreja porque eu já tenho a minha igreja. Gente, isso é a direção da carne. É a direção da carne. Eu sei que você tem que ajudar a sua igreja. Você tem que trabalhar na sua igreja, mas se Deus tocou no seu coração para ajudar uma pessoa, você ajuda, né? Se ajude, porque é muito importante a direção de Deus. E Deus o Espírito Santo já toca no teu coração para ver aonde está a sua comunhão com Ele. Se você está num canto ou no outro. É assim que Deus trabalha. Se você está dividido no meio do homem, você vai se perder, porque você tem que estar firme, é na palavra de Deus. É na palavra. Está na palavra, manifeste seu amor. Tem o prazer de ajudar, ajude com todo carinho. Ajude. Porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. E tudo que você faz para Deus, Deus nota lá. Por quê? Porque vai ter o grande julgamento. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que nós fez, pelo que nós estamos falando, pelas palavras que saem de nós vamos ser julgados nos últimos tempos. Quando nós morrer, nós vamos ter o julgamento. Você entende agora? Então, para um pouco para refletir. Enquanto você tem vida, confie em Deus e faça o bem. Amém, gente? Quero orar por você, né, que você possa meditar nessas palavras e vigiar para que o Deus desse século não tire a espiritualidade de Deus que está em você. Amém? Pai querido, eu apresento esta casa, eu apresento, meu Pai, essas vidas e essa família. E peço, meu Deus, a tua misericórdia, que o Senhor possa guiar cada pensamento, que o Senhor possa guiar cada pessoa, meu Pai, que trabalha na tua obra. Fortalece, dê força, abra, meu Pai, a janela do céu
para que eles possam, meu Pai, cada um glorificar o teu nome, Pai. Abençoa, meu Pai, o caderno de oração, todos que ligaram pedindo oração pelo seu ente querido, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. Meu Pai, visita agora, visita cada um deles, meu Pai, e faz, meu Deus, o que o homem, Pai, não pode fazer. Meu Deus, abençoa, Pai, envia anjos sobre todos os leitos de hospitais, curando, restaurando, libertando, dando vida para esses que não têm mais vida, Pai. Vai, sopra com o teu poder, meu Pai, sobre todos os leitos, para que o teu nome seja louvado e glorificado, meu Pai. Eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas, consagra, meu Deus, a água. Quem beber esta água receba vida, seja curado, seja restaurado pelo teu poder, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém, gente? Então, como eu disse aí na palavra de Deus, observa que eu vou mostrar aqui nesse versículo, para você ler aí na sua casa, a estratégia de Satanás. Aí, ó. Tá vendo? Dá para ver? Para você notar aí direitinho? Vamos lá. Vamos lá para nós chegar aqui. Aí, ó. Tá vendo? Aí você vai na Bíblia e você lê. Tá vendo? Você lê para você entender. Amém? Um abraço. Que Deus ilumine. Que Deus abençoe. E uma quinta-feira abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que puder nos ajudar nesta obra, nos ajude. Amém? Nos ajude a manter esta obra aqui na terra. Que Deus abençoe. Um beijo enorme no coração. Uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus ilumine a todos.